Dia 72, 2 Samuel, capítulo 18 ao capítulo 21. No capítulo 18, Davi separa seus homens para a guerra e divide seu exército em 3, deixando Joabe, Abissai e Itai como comandantes. Davi pretende ir para a guerra, mas os homens disseram que era melhor ele ficar de fora, pois ele é o foco, todos irão atrás dele caso precisem fugir. E Davi ouve o conselho deles. Davi ordenou aos seus comandantes que tratassem bem Absalão, afinal ele era seu filho. E todo o exército ouviu quando Davi falou isso aos seus comandantes. O povo sai para lutar contra Israel e a batalha ocorreu no bosque de Efraim. E ali os israelitas são derrotados pelo povo de Davi. E Israel perdeu 20.000 homens. Morreram mais pela floresta do que pela espada. Absalão estava numa mula e avistou os soldados de Davi. Contudo, Absalão fica preso em uma árvore pela cabeça, ficando pendurado nela. Um dos homens viu ele preso e informou a Joabe. Joabe então pergunta por que ele não matou Absalão. E informa que teria dado 10 peças de prata e um cinturão por isso. E o homem responde que todos ouviram a ordem de Davi, e mesmo que fosse pesada 1.000 pratas e dadas a ele, ele não tocaria no filho do rei. Então Joabe diz que não perderá mais tempo ali, e vai rápido ao encontro de Absalão. Joabe pega 3 dardos e atravessa Absalão. 10 dos seus escudeiros cercaram Absalão e terminaram de matá-lo. Na sequência, Joabe toca a trombeta para o exército parar de perseguir Israel e retiram o corpo de Absalão e jogam num grande fosso, e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Aimaas pede a Joabe para levar as notícias a Davi. Joabe diz que desta vez não será ele, e manda um etíope levar as notícias. Pouco depois que o etíope parte, Aimaas pede de novo, e Joabe dessa vez deixa ele ir. Então, Aimaas foi correndo, passou o etíope e chegou à presença de Davi primeiro, e informa que o seu exército venceu. Davi pergunta sobre seu filho Absalão, e Aimaas responde que estava tendo uma grande confusão quando Joabe mandou seu servo trazer a notícia, mas ele não sabia ao certo o que ocorrera com Absalão. Então, o etíope chega e dá as notícias, e quando Davi pergunta pelo seu filho, ele diz: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Davi chora amargamente e diz: quem me dera ter morrido em seu lugar. No capítulo 19, informam a Joabe que Davi estava chorando por Absalão, e o exército todo viu que aquele dia tinha se tornado luto. Então Joabe vai até Davi e diz que se ele não se animar, que o povo todo irá embora, pois parece que Davi se alegraria mais se Absalão ficasse vivo e todo o seu exército morresse. Então Davi se levanta e se põe na presença de todos, sem parecer estar de luto. Davi conquista novamente a lealdade de Judá e vai em direção a Jerusalém com seu exército. Os homens de Judá foram ao Jordão para ajudar Davi a atravessar. Então Simei, que havia amaldiçoado Davi, foi rapidamente ao seu encontro pedir perdão, e Abissai diz a Davi que Simei amaldiçoou o ungido do Senhor e deveria morrer. E Davi mesmo assim promete a Simei que ele não o matará. Mefibosete também chega para falar com o rei. Quando Davi pergunta por que ele não saiu de lá e veio ficar com o rei, ele responde que é aleijado e que selou o jumento para montar e acompanhar o rei, mas o servo dele havia o enganado. Davi diz que ele e Ziba dividam a propriedade. Barzilai tinha 80 anos e pede a Davi para ficar em sua cidade natal, para que ele morra lá. Davi tenta convencê-lo de ir para Jerusalém, mas visto o desejo de ficar em sua cidade natal, ele permite que Barzilai ficasse onde ele queria. Os ânimos começam a esquentar entre Judá e o exército de Israel, pois eles disputam o direito do rei entre si. No capítulo 20, no calor da discussão, Seba toca a trombeta e convoca todos para casa e diz que não tem herança alguma com Davi, e o abandonaram e seguiram Seba. Mas os de Judá acompanharam o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando em Jerusalém, manda confinar todas as 10 concubinas, e elas viveram como viúvas. O rei diz a Amasa para convocar o povo de Judá e que eles se apresentassem a ele em 3 dias. Porém, Amasa demora mais de 3 dias. Então Davi manda Abissai ir atrás de Seba, porque Seba se tornaria uma pedra no sapato de Absalão. Com isso, eles vão atrás de Seba no caminho junto à rocha de Gibeon, encontram Amasa, e então Joabe tinha um cinto com um punhal na bainha. Joabe deixa sua adaga cair, então cumprimenta Amasa, pega pela barba e vai dar um beijo de saudação. Amasa não viu, mas Joabe pegou o punhal com a mão esquerda e golpeou o estômago dele, e ali ele morreu. Joabe chega até Abel-Bet-Maaca e cerca Seba. Joabe estava prestes a derrubar a muralha quando uma mulher sábia gritou e chamou Joabe. Ela disse que a cidade e seu povo são pacíficos e que são fiéis a Israel, e que não seria justo destruir toda a cidade. Ele diz que não vai destruir a cidade toda e que só precisa de Seba, e pede que ela entregue ele. Então a mulher diz que jogará do alto da muralha a cabeça de Seba, e assim foi feito. Com isso, Joabe toca a trombeta e volta com o exército para Jerusalém. No capítulo 21, durante o reinado de Davi, houve 3 anos de fome. Davi consulta a Deus, que diz que a fome era por causa de Saul, por terem matado os gibeonitas. Davi vai até os gibeonitas e pergunta como repararia o que Saul havia feito. E eles pedem 7 descendentes de Saul para enforcar o Senhor. E Davi deu 7 descendentes de Saul. Livrou Mefibosete, pois ele havia feito um juramento com Jonatas perante o Senhor. E assim fizeram, enforcaram os 7 descendentes de Saul.
Como os 2 filhos de Rispa foram mortos nesse episódio, ela não deixou os animais se aproximar daqueles corpos. Davi ficou sabendo disso e mandou buscarem os ossos de Saul e Jonatas, e junto com os corpos dos que foram enforcados fizeram um funeral. Os filisteus fizeram guerra novamente contra Israel, e Davi fica muito cansado. E Isbi-Benob, descendente dos gigantes, promete matar Davi. Porém, Abissai socorre Davi e mata o filisteu. Depois disso, se reuniram e aconselharam Davi a não ir mais para o campo de batalha. Por fim, mostra os gigantes que foram mortos por Davi e seus homens. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima!